Oi pessoal, tudo bem com vocês? É, Hoje eu queria bater um papo com vocês, deixar um aviso aqui. Percebo nos meus comentários que tem muita gente pedindo para eu gravar iceberg de YouTube, iceberg de não sei o quê. E o que vocês precisam entender é que o canal é meu e não adianta você ficar dando sugestão assim, todo comentário, porque gravar vídeos de iceberg dá muito trabalho. São horas pesquisando, escrevendo roteiro, gravando, editando e às vezes até me deixa meio abalado psicologicamente. Então eu não vou gravar mais vídeo de iceberg, não tem chance. Não tem a mínima condição que eu grave. E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o iceberg de jogos, que assim como nos filmes e na música, tem gosto pra tudo, né? Então eu resolvi fazer esse iceberg pra vocês e já garanto que tá sensacional. Eu tentei fazer a divisão entre o quão perturbador e pesado o jogo é e também considerei a raridade dele. Antes de me xingar porque eu deixei algum jogo de fora, tem bilhões de jogos no mundo, né, ó, fiada? Brincadeira. Deixe sua sugestão aqui embaixo que eu posso incluir numa parte 2. Só avisando, o conteúdo desse vídeo ele é pesado, então sai daqui. Pode fazer um favor por mim? Deixe um like e um comentário nesse vídeo, mesmo se você achou o vídeo uma bosta, porque aí o YouTube vai recomendar para mais pessoas e as pessoas podem assistir e gostar. Pode ser que ninguém goste também, então só vamos. Nessa primeira camada, eu coloquei jogos clássicos do terror, que você provavelmente jogou ou pelo menos conhece. Resident Evil é um dos jogos de terror mais bem-sucedidos da história. Ele ajudou a popularizar o gênero Survival Horror e gerou para a Capcom muito dinheiro, com muitas continuações, remakes e etc. Survival Horror é um gênero com foco em aumentar a tensão e assustar os jogadores. Nesse gênero você precisa explorar bastante o jogo e coletar itens que ajudam a desvendar os mistérios. O primeiro game da franquia tem como objetivo sobreviver numa mansão lotada de zumbis. E em 2005 surpreendeu o mundo quando contratou o presidente Lula para fazer uma aparição no jogo. Assim como Resident Evil, Silent Hill foi muito bem sucedido. É também de terror de sobrevivência e com muitos elementos de terror psicológico. Nesse jogo, o protagonista Harry Manson tem que procurar sua filha de 7 anos, que desapareceu numa cidade misteriosa chamada Silent Hill. Para quem não sabe, Silent Hill foi criada com base na cidade de Centralia, na Pensilvânia dos Estados Unidos. O local ele se tornou uma cidade fantasma devido a um incêndio que atingiu uma mina de carvão abandonada, que libera gases tóxicos. E segundo informações, o local queima até hoje. Segundo estimativas, o fogo pode durar por mais 250 anos. Slender, As 8 Páginas, é um jogo de terror lançado em 2012. No jogo, você tem que pegar as 8 páginas espalhadas pelo mapa e torcer para o Slender não aparecer por trás e comer o seu cu. É um jogo com uma ideia boba, com um gráfico simples, mas que realmente dá medo em muita gente. Então, parabéns aí para Parsec Productions. Amnesia, The Dark Descent. Já joguei esse jogo, só que eu não lembro de nada. Por que será? Nesse jogo você tem que explorar um castelo assustador e torcer para não tomar jump scares. É mais um clássico aí do terror de sobrevivência. Outlast é mais um jogo de survival horror. Por que eu só coloquei survival horror nessa porra? Enfim, o protagonista ele é um repórter que vai investigar estranhas experiências que estão ocorrendo num misterioso hospício. Pra quê? Esse aí pediu também. Hollow Knight não é de terror
e também não é tão conhecido assim. Só que eu amo esse jogo e eu quero ajudar a divulgá-lo. O canal é meu, foda-se. Ele é um jogo indie de Metroidvania, simplesmente maravilhoso. E agora vamos lá. Nossa. Boa! Pera aí, carai. Bora então para a próxima camada. Bom, começamos a camada 2 com o jogo Blood, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, considerado o jogo mais violento de 1997. Ele lembra muito o clássico Doom, só que como ele é menos conhecido, eu resolvi colocá-lo ele aqui. Nesse jogo, você controla um cara chamado Caleb, que entra para um culto satânico apocalíptico e vai atrás de um boss chamado Chernobog. Puta nome cringe. Postal 2 é um jogo que você controla um carteiro, só que ele não trabalha pro Sedex, ele trabalha pro Voltifudex. Esse jogo foi banido no Brasil e em diversos países. Ele é extremamente violento e aborda temáticas controversas e delicadas, como doenças, homofobia, racismo. Ele é tipo um GTA sob efeito de esteroides. Hi there, would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. Shit, sign my petition, damn it. Por falar em GTA, o jogo mais polêmico da Rockstar se chama Manhunt, e é bem mais pesado que o próprio GTA mesmo. Nesse jogo, você controla um cara chamado James, que é obrigado a participar de vários filmes snuff de um tal diretor, e ele tem que executar pessoas furtivamente. PT. Não é um partido político, e muito menos o que acontece com seu amigo em festas. PT é um trailer jogável da série Silent Hill. Nesse jogo, você está dentro de uma casa e começa um loop. Aí você precisa resolver puzzles para conseguir escapar. Uma curiosidade, o game teve colaboração do diretor Guillermo del Toro, que fez o filme Labirinto do Fauno, vencedor de vários Oscars. Quer uma prova de que o jogo dá medo? No próximo clipe que eu vou colocar, vai ter um jumpscare. Mesmo eu te avisando, você vai tomar susto. Ou não, foda-se. Penumbra é um jogo de terror de sobrevivência desenvolvido pela Frictional Games. A história é de um físico chamado Philip, que perdeu a mãe recentemente. E após receber uma carta misteriosa do seu suposto falecido pai, ele vai parar em um lugar misterioso da Groenlândia. O que você foi fazer na Groenlândia, Philip? Party Hard é um jogo ucraniano de 2015. Nele, você controla um serial killer, que tem que se infiltrar em festas e matar todo mundo sem ser pego. Vendo a gameplay, não parece ser um jogo tão pesado assim, mas só a ideia do jogo já complica um pouco, né? Fatal Frame é um jogo de terror de sobrevivência japonês. Lá vem os japoneses de novo. O principal objetivo do jogo é resolver um mistério que está ligado com antigas superstições japonesas. Ele foi muito bem recebido e teve várias continuações, né? Começou a mexer com espíritos, aí já complica um pouco. House of Veles é um jogo de terror de 2017. Nele, nós controlamos Lily Veles, que volta para casa depois que seu pai, Victor Veles, desaparece. Aí ela começa a investigar e, obviamente, dá merda. Esse jogo tem uma atmosfera bem assustadora e parece ser bem massa.
camada 3, eu incluí jogos raros e até conspirações no meio. Increpare é um site de jogos desenvolvido por Steven Lavelle. Lavelle lançou mais de 400 jogos e os distribui de graça. Eu achei essa história no mínimo instigante, então resolvi trazer. 78641 é um jogo de 2009 e eu achei pouquíssimas informações sobre ele. Eu acho que esse é o ponto dessa camada mesmo. Mas é um jogo de point and click, que você movimenta o seu boneco clicando aonde quer que ele vá, e nesse jogo você controla uma frigideira chamada Doug Beach. Off é um jogo francês de 2008. É sobre um humanoide chamado Bater que está numa missão sagrada de purificar o mundo de Off. Então ele viaja por 4 zonas bem bizarras que vão revelando um pouco mais sobre a história. Polybius é um suposto jogo de arcade feito pela empresa chamada Cineslotion. A lenda sobre esse jogo é de que é um experimento do governo americano, e esse jogo poderia apagar a memória e causar pesadelos em quem jogasse. Essa história teve uma repercussão tão grande que foi até parodiada pelos Simpsons. Never saw this one before. Bro ID é um jogo Bro ID é um jogo super misterioso que custa 1.000 euros. E ninguém sabe sobre o que ele é. Deve ser porque ele custa 1.000 euros. Exploding Lips é outro jogo de FPS que lembra muito Doom. Só que agora os seus inimigos é uma raça de alienígenas que parecem lábios gigantes. E o ataque deles é o beijo da morte. Oportunidade aí, ó, pra quem é BV ou tá há muito tempo sem beijar na boca, só baixar o Exploding Lips. Kanye Quest 3030 é um jogo de ficção científica feito em 2013, em que você controla o rapper Kanye West. O jogo lembra o estilo Pokémon, em que você é desafiado por outros rappers, como Eminem, Nicki Minaj. Sabe qual que é a melhor parte? O Kanye West nunca autorizou esse jogo. Bom, estamos na camada 4 e é um bom momento agora para você tomar aquela aguinha, deixar o seu like, que eu sei que você esqueceu, ou tá fazendo sacanagem. Eu mereço o seu like. Ah, vai falar que sabia que tinha um jogo que zoou o Kanye West chamado Kanye Quest 3030. Você não sabia, né? Você sabia? Pô, desculpa então. Castelo Mogeco. Não se deixe enganar pela garotinha fofinha que você controla e os personagens bonitinhos. Castelo Mogeco é um jogo de aventura em que você controla uma garota chamada Yonaka, que vai encontrar o seu irmão numa estação de trem. Só que o trem para em um lugar desconhecido e a garotinha de 14 anos tem que fugir de predadores sexuais. Quê? Além de violento, o jogo aborda temas pesados como depressão, abuso sexual, incesto e etc. Vai jogar Fortnite que é melhor. Funny Pizza Land é um jogo super estranho, lançado em 2002. É o que dizem. Nesse jogo, você controla um bicho entregador de pizza que parece que saiu daquele filme de sessão da tarde Os Fantasmas Se Divertem. E sei lá mais o que você tem que fazer. Empinar a moto, receber gorjeta. O incrível é que até o grande PewDiePie fez um vídeo sobre esse jogo. Duckworm. Okay. Will it drive the car? No? Lucy Horror Story. Nesse jogo, você controla uma jovem
que investiga assassinatos misteriosos cometidos por um serial killer. O único vídeo que eu achei sobre esse jogo é um trailer feito de uma forma meio amadora e um gameplay num canal russo. Como é que eu acho essas porra? The Guy Game é um jogo adulto de 2004 e é basicamente garotas de biquíni e à medida que você avança no jogo, elas mostram os mamilos. Nossa, Pedro, mas qual que é o problema? Eu achei isso normal. O problema é que uma das garotas era menor de idade e isso deu muita merda. Mondo Magicals é um jogo indie desenvolvido pelo sueco Jonathan Soderstrom em 2007. O objetivo do game é resolver vários puzzles surreais em busca da cura do câncer. Então tem muita gente jogando até hoje, né? Confira esse trecho para entender melhor a atmosfera do jogo. Camada 5. Você iria acreditar se eu dissesse que esse jogo aqui é um dos mais assustadores da história? Doki Doki Clube de Literatura é um jogo super cretino. A primeira impressão do jogo é que é feito para criança. A história do jogo é um jovem garoto que entra para o clube de literatura a pedido de sua amiga. E lá ele encontra mais 3 meninas. Aí você interage com elas e vai conhecendo a fundo cada uma. Só que a cada diálogo a parada vai ficando mais pesada e o terror psicológico nesse jogo é absurdo. Memory of a Broken Dimension é um jogo indie de aventura e, sinceramente, eu não entendi porra nenhuma. O jogo ele é todo preto e branco, com uma atmosfera bem assustadora e uns barulhos de estática. Sei lá, me deu uma vibe de um filme chamado Eraserhead. Acho que eu vou até gravar um vídeo sobre Eraserhead. Devotion é um jogo de terror taiwanês que foi banido várias vezes. Ele foi lançado em 2019 e, além de ser bem assustador, teve uma polêmica com os gamers chineses. Na época, eles descobriram uma referência ao presidente da China Xi Jinping com o personagem Ursinho Pooh, o que era ofensivo. Dreamweb é um jogo cyberpunk de point and click desenvolvido pela empresa Creative Reality em 1994. É um jogo bem linear e o protagonista Ryan se mete em várias situações de matar ou morrer, então às vezes ele acaba matando inocentes. Também foi um dos primeiros jogos a mostrar nudez frontal, polêmico. Downfall é um jogo polonês de 2016. Nele você controla Joy Davis, um cara com uma saúde mental fodida e está buscando a sua redenção. Só que a sua esposa desaparece e ele tenta encontrá-la de qualquer jeito. A arte desse game ela é fenomenal e contribui muito para a atmosfera pesada e melancólica do jogo. Só vamos seguir. Morimiya Middle School Shooting é um jogo de 2018 e o objetivo é entrar em escolas atirando e fazendo uma chacina. Mas que porra é essa?
Bopping é um jogo de puzzles de 91 desenvolvido para um PC chamado Amiga. Mais do que Amiga, friend. Por conter muito sangue e seppuku, o jogo foi feito para acima de 25 anos. Mas o que é seppuku? Meu pau no seu. Seppuku é um ritual japonês para tirar a própria vida através de desmembramento. Nice. O jogo foi censurado, obviamente, mas na versão original, o bichinho do jogo tinha uma cruz no peito, e a cada hit que ele tomava, se transformava numa suástica. What the fuck? The Cat Lady é um jogo indie de terror psicológico desenvolvido pelo mesmo cara que fez o Downfall, Remigiusz Michalski. Saúde. A história do game é uma mulher de 40 anos, chamada Susan, que sofre de depressão severa. Ela não tem família, amigos e muito menos esperança. Uma moça com câncer terminal, chamada Mitzi, aluga um quarto no apartamento de Susan. E a Mitzi quer se vingar de um troll da internet que fez o seu namorado tirar a própria vida. Mas que joguinho, hein? Deixa qualquer um na bad. Hong Kong 97 é um jogo de 95 e ele é tido como um dos piores jogos já feitos e super raro de encontrar. A história se passa em 97, quando Hong Kong passa a ser de volta da soberania chinesa, o que aumenta o crime no país e o herói então tem que matar todo mundo. O desenvolvedor do jogo, Yoshihisa Kurosawa, afirmou em 2018 que a intenção do jogo é ser o pior possível. O perturbador desse jogo é a tela de Game Over, que mostra uma foto real de um homem morto. Após um tempo, descobriram que essa foto é de um filme chamado Arquivos da Morte, que está no meu iceberg de filmes perturbadores. Olha que crossover foda. O Salão das Almas Torturadas é um easter egg do Windows 95, que você consegue acessar pelo Microsoft Excel. Nesse joguinho, você interage com os cômodos e nas paredes tem fotos dos programadores do Excel. Esse easter egg começou um rumor de que a Microsoft estaria escondendo um segredo satânico. Camada 7. I have no mouth and I must scream. Ou eu não tenho boca, mas preciso gritar. Ele é um jogo de point and click, de modo aventura, feito em 95. Esse jogo se passa num mundo onde uma inteligência artificial chamada AM matou todo mundo e deixou apenas 5 pessoas vivas. E essas pessoas estão sendo mantidas vivas e torturadas pelos últimos 109 anos. O jogo teve algumas cenas deletadas, por serem muito perturbadoras. Mas adivinha quais cenas que eu vou mostrar pra vocês? Estejam avisados. Replay é um jogo japonês, tinha que ser, de 2006. E o jogo é um simulador de... Enfim, você tem que stalkear e abusar de uma mãe e suas 2 filhas. Mano, esses japoneses, aí. Por um lado eles nos dão sushi, que é bom pra caralho. E no outro, eles fazem isso. Masochism é um jogo super perturbador feito por John Oldblood em 2015. O jogo ele é inspirado na história de vida de Albert Fish, um serial killer suspeito de 9.998 mortes. Só isso. O personagem do jogo é um jovem que descobre através de alucinações que vai crescer e se tornar um psicopata violento. Posso falar um negócio na moralzinha? Parece ser um puta jogo foda.
Demonofobia. Foi difícil achar uma imagem do jogo que é permitida aqui no YouTube. É um jogo desenvolvido por um coreano anônimo por volta de 2008. Nesse jogo, você controla uma garotinha de 14 anos chamada Sakuri, e ela sofre e morre das piores formas possíveis. E as cenas de morte são impossíveis de esquipar. E para piorar, do nada a Sakuri aparece nua. Então esse jogo também é considerado como uma animada papibaquígrafo infantil. Sim, eu me autocensurei. Garage: Bad Dream Adventure é um jogo de terror japonês de 1999. Para quem não lembra, 1999 foi um ano super bizarro para o cinema japonês. Aparentemente para os games também. Nesse jogo, você parece um bicho que parece o bebê do filme Eraserhead, que cai num aterro industrial. E tudo nesse jogo é bizarro e obscuro, e ele também é super raro. Apenas 3.000 cópias foram vendidas no Japão. Sad Satan é um jogo da Deep Web que emergiu recentemente. Basicamente, você tem que andar por um corredor infinito, sem itens, sem armas e sem inimigos, só a solidão. A ambientação do jogo que é bem aterrorizante, com gráficos em preto e branco, áudios perturbadores e flashes de imagens reais. É dito que a versão mais pesada do jogo tinha mortes reais e papibaquígrafo infantil. É isso, pessoal, mais um iceberg finalizado. Comentem aqui embaixo quais jogos você conhecia, quais eu deixei de fora e dependendo eu faço uma parte 2. Deixem um like se vocês gostam de vídeo assim, porque me ajuda demais. Compartilhe meu canal com uma pessoa que você acha digna disso. Fala assim, ó, dá uma olhada no canal desse cara. Cara talentoso, engraçado, gente boa e tem um cabelo lindo. Esse é o Funk Black Cat, mas olha só o canal do otário do Pedro.